Olá pessoal, eu me chamo Cristiane Fernandes, sou psicóloga, psicopedagoga infanto-juvenil, supervisora, realizo supervisões. Então, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito da minha carreira, até para vocês entenderem o que é esse canal, o que vai rolar nesse canal. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que sim, os vídeos eles vão ser completamente caseiros, como esse da apresentação. Por quê? Porque eu valorizo muito isso, o caseiro. As pessoas que eu mais aprendi, as pessoas que eu mais adquiri conhecimento através da plataforma do YouTube foram pessoas que iniciaram. Não sei mais pra frente como é que vai ser, né? Se eu vou acabar me profissionalizando, mas por enquanto não. E as pessoas iniciaram de uma forma muito caseira e foi quando eu mais aprendi. Infelizmente, quando essas pessoas se profissionalizaram, não é que o nível de qualidade diminuiu, mas aí passaram a cobrar e tal e tal. E quando eu mais aprendi é quando as pessoas tinham, assim, sem pagar, né? Pelo YouTube, eram quando as pessoas estavam completamente caseiras. Elas ensinavam muito, eu aprendi muito, foi muito, muito, muito importante na minha carreira. Dentre eles estão a Lu Brits e o Dr. Clay, infelizmente falecido e há pouco tempo e eu tô de luto por ele porque ele realmente me ajudou muito na minha carreira educacional. Também fora da área da educacional, que começou de uma forma muito caseira e que eu admirava muito e que eu aprendi muito e assim para minha vida foi o Arlie Cravo. O Arlie Cravo, ele começou de forma muito, 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 muito caseira, filósofo e tal. Mas assim foi muito importante para mim. O Arlie Cravo foi muito importante para mim, para minha vida. Enfim. E aí, eu gostaria de contar um pouquinho. Este vídeo talvez seja um pouco mais extenso, porque eu gostaria de contar um pouquinho da minha carreira, até para vocês entenderem quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui e da onde que eu estou tirando as informações que eu irei passar. Então, voltando um pouquinho lá na minha história. Em 2010 foi o meu último ano de faculdade, então eu me formei, né, em 2011. Sou formada em psicologia desde 2011. 2014, me formando em 2016, eu iniciei pós-graduação em psicopedagogia. Por isso que eu sou psicóloga psicopedagoga. Psicóloga formada em 2011, psicopedagoga formada em 2016. Bom, a minha carreira foi o seguinte: após eu concluir em 2011, eu patinei durante 2 anos, como todo recém-formado. Eu me formei em Curitiba. Eu patinei durante 2 anos lá em Curitiba. Eu trabalhei um pouco com recrutamento e seleção, algumas empresas de recrutamento e seleção. Aprendi muito, foi muito legal, mas era assim: eu entrava. Aí era um trabalho temporário, 3 meses eu já saía. Eu entrava, era mandada embora porque não tinha perfil da empresa. Trabalhei numa empresa, no Condor Super Center, quem é do Paraná sabe muito bem do que eu tô falando. No Condor, no processo de recrutamento e seleção, eu não tinha o menor perfil, eu fui mandada embora. Então, assim, realmente eu patinei. É aquela guerra, 2 anos pós-formada. Foi quando eu resolvi vir para a cidade de Ponta Grossa, que é a cidade da minha família, por uma oportunidade de emprego. Assim, passageira também. Em uma coisa, em uma área que eu tinha experiência enquanto eu fiz faculdade. Eu fiz estágio com adolescentes infratores, com a professora Giovana Rocha, maravilhosa. Giovana Rocha e Paula Gomide, referência, né? Em adolescentes infratores, em violência, em Curitiba, Paraná. E eu tive experiência com essas profissionais, fiz estágio com essas profissionais e foi quando surgiu a oportunidade aqui para trabalhar no PENSE, Programa de Execução e Medidas Socioeducativas, em Ponta Grossa. Como eu tinha experiência, conversei, fui indicada por um amigo que veio para cá antes de mim. Uma história muito interessante, que com certeza vou fazer vídeo, voltada para os estudantes. Bom, e eu vim para cá e foi quando começou a minha carreira aqui em Ponta Grossa. Eu fiquei 4 meses, era por licitação para a prefeitura. A licitação foi dispensada, normal, pela prefeitura. E eu me vi no olho da rua aqui em Ponta Grossa.
Bom, a minha família é daqui, mas os meus pais, minha família principal não era daqui, era de Curitiba, né? E eu me vi desempregada em Ponta Grossa. Fiquei alguns meses desempregada em Ponta Grossa. E aí eu comecei a pensar, e agora o que eu vou fazer? Né? Vou procurar emprego em outra área? Não, o que eu vou fazer? Bom, foi quando eu comecei a ralar, a correr atrás na área clínica em Ponta Grossa. Na época era interessante porque não tinha muitos profissionais, inclusive a primeira turma de psicologia, de faculdade de psicologia, aqui na cidade de Ponta Grossa ainda não tinha se formado a primeira turma. Então foi quando eu pensei, bom, a primeira turma ainda não se formou. Então, vamos dar uma corrida, porque a área ainda está fresquinha, ainda está fresquinha. Foi quando eu corri muito, vou fazer um vídeo a respeito disso, principalmente voltado para recém-formados, com certeza. E contando assim como que eu corri, o que eu fiz, né? E aí, desde então, desde, vamos dizer assim, 2013, janeiro de 2013, eu comecei a minha carreira clínica. Isso, janeiro de 2013. Bom, eu escolhi, não demorou muito, passou uns meses, eu já foquei na área infanto-juvenil. Também cabe mais um vídeo aí, que eu com certeza vou fazer como que eu escolhi, né? Por que eu escolhi esse nicho infanto-juvenil. Foi quando em 2014 eu entrei para fazer a pós-graduação em psicopedagogia, porque trabalhando com crianças e adolescentes, eu senti muita necessidade de aprender mais o pedagógico, dificuldades de aprendizagem, diferença de dificuldades para transtorno de aprendizagem, como tratar, o que fazer, enfim. Eu senti muita falta disso. E aí o que eu fui fazer a pós-graduação em psicopedagogia. Me formei em 2016 e assim fui. Então a área clínica infanto-juvenil foram 8 anos aqui na cidade de Ponta Grossa. E foi apenas clínica, eu sobrevivia disso, eu sobrevivia de clínica na cidade. Bom, aí depois, após 8 anos, né, eu trabalhei 1 ano na cidade de Ivaí, aqui pertinho. Foi quando eu conheci meu marido e tudo mais. Eu trabalhei na prefeitura da cidade de Ivaí, na área clínica também, mas aí no SUS, né, no postinho. E o ano passado eu passei 1 ano em Mato Grosso. Cabe um outro vídeo para eu explicar como que eu fui parar em Mato Grosso, na cidade de Confresa. Trabalhei 1 ano. Não foi um ano bem fechado assim, mas eu digo 1 ano porque eu entrei em março e saí em dezembro, né? Na Secretaria de Educação da cidade de Confresa. Eu era a única psicóloga da Secretaria de Educação da cidade de Confresa. Então, a única psicóloga que eu tive que olhar para as crianças. Eu já tinha 9 anos de experiência com criança e adolescente na área clínica. Dessa vez eu estava dentro de uma Secretaria de Educação, estava tendo outra visão em outro local. E tinha que ter uma visão pros profissionais. Então, assim, foi uma experiência muito forte, foi uma experiência muito grande, foi uma baita de uma experiência. O ano passado inteiro. Então, aí a gente fecha 10 anos de experiência, não de formada. 10 anos de experiência na área infanto-juvenil. Após o meu retorno ao Paraná, à cidade de Ponta Grossa, a minha vida ela deu uma mudada, deu uma virada de cabeça para baixo. Realmente eu acabei indo por circunstâncias da minha vida para outra área, por uma questão familiar. Eu trabalho em outra área nesse momento, a família estava precisando de ajuda e eu honrando, né, a minha família, eu decidi retornar e mudar de área. Porém, eu tenho 10 anos de experiência, 12 anos de formada, né, de experiência infanto-juvenil, 12 anos de experiência, 10 anos na área infanto-juvenil.
E eu parei e pensei assim, não quero jogar fora. Jogar fora também não. Guardar na gaveta e fechar na minha gaveta e fechar 10 anos de experiência. O que eu posso fazer com isso? Foi aí que surgiu a ideia de transmitir todo o conteúdo. Todo o conteúdo que eu aprendi. Todo o conteúdo que eu adquiri, que eu tive experiência. São alguns caminhos que a gente aprende, que eu digo assim, alguns caminhos, caminho das pedras, alguns caminhos das pedras que eu aprendi. E eu, olhando para trás, até mesmo lá em Mato Grosso, quando eu cheguei lá, eu vi que eu tinha muito conhecimento e o pessoal se aproveitou bastante o conhecimento que eu tinha aqui do Paraná, aqui da região sul, que eu levei para lá. Que lá estava precisando mais, digamos assim, estava mais defasado o conhecimento mesmo, lá em Mato Grosso, comparando o sul, o Paraná com o Mato Grosso. E eu tinha esse conhecimento, então eu transmiti muito conhecimento mesmo, lá nesse 1 ano que eu fiquei em Mato Grosso. E agora que eu retornei, eu pensei assim, tem muita gente, aqui em Ponta Grossa mesmo, tem muita gente se formando, tem muitos recém-formados, tem muito profissional novo, e que aí? Vai ter que passar por tudo que eu passei para aprender? Não precisa. Quer dizer, vai precisar ter a sua vivência, né? A sua vivência, a sua experiência. E mais lá na frente vai poder ensinar também. Mas e a minha? A minha tem muita coisa que eu passei que eu já posso ajudar, que eu já posso ensinar, que eu já posso transmitir. Inclusive, a ideia de supervisão. Então, eu realizo supervisão para estagiários, para recém-formados ou para profissionais que não têm experiência, não têm conhecimento naquela determinada área infanto-juvenil e gostaria de ajuda, né? Às vezes tem anos de experiência, mas em outras coisas. Como eu tenho anos de experiência na área infanto-juvenil. Não tenho experiência com dependência química. Não vou saber orientar. Entende? Então, é cada profissional na sua área e essa é a experiência na minha área. Essa é a minha experiência nessa área que eu resolvi seguir, nesse nicho, né, que eu resolvi seguir. Então, resumindo o pacote, o que acontece comigo hoje? Sim, estou trabalhando em outra área que não tem nada a ver com a psicologia. Estou. Digamos que se iniciou-se um novo ciclo na minha vida. E eu não quero simplesmente pegar todo o meu conhecimento, toda a minha experiência, colocar na gavetinha, fechar e seja o que Deus quiser, vamos ver os próximos capítulos. Não. Eu gostaria, sim, de pegar todo esse conhecimento, toda essa experiência e transmitir. Uma ferramenta maravilhosa é o Google. E sim, através de supervisões também, né? O meu conhecimento, ele é válido tanto para profissionais quanto para pais, professores, profissionais, não só para profissionais psicólogos, então, que eu tô querendo dizer, né? Mas válido também para pais e responsáveis, cuidadores e responsáveis, para profissionais como professores, diretores, pedagogos, psicopedagogos, estudantes, enfim, para quem quer que queira mais conhecimento nessa área. Então, esse foi um grande resumo, uma pincelada boa mesmo a respeito da minha experiência, né, e do que vocês vão encontrar aqui no canal. E eu gostaria de me deixar à disposição. Espero que gostem dos vídeos e gostaria de me deixar à disposição. Muito obrigada.